Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha hoje de genética, tá bom? Mas antes de a gente começar a nossa aula, se você não é inscrito no canal e quiser se inscrever, fique à vontade, ativa o sininho para você receber aí os vídeos novos, né, com as novas aulas. E se você gostar da aula, compartilha com seus colegas. Uma outra coisa, antes de começar a assistir essa aula, é importante que você assista as outras duas, porque essa é a nossa terceira aula de genética, porque hoje eu vou falar sobre alguns termos aqui que eu já trabalhei os conceitos nas outras duas aulas, então é importante que você assista para poder entender essa daqui, tá legal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente da primeira lei de Mendel, tá bom? Nós já conversamos que Mendel, ele é considerado o pai da genética por conta dos estudos que ele fez, né, com as ervilhas lá no século passado. Retrasado, na verdade. Então o que acontece? Mendel, ele escolheu trabalhar com ervilha, mas por que ele escolheu trabalhar com ervilha? Porque os vegetais, eles se reproduzem muito mais facilmente do que os animais. E aí, é mais fácil de manipular, mais fácil de armazenar, mais certeza de garantia, né? Porque se você vai trabalhar com animais, por exemplo, você corre o risco de uma fêmea não aceitar o macho, e aí todo o seu trabalho vai por água abaixo. Então é por isso que Mendel escolheu os vegetais, especificamente as ervilhas de uma espécie chamada Pinus sativa, típica lá da região dele, da Áustria. Então, o que acontece? Nessa primeira lei, a gente vai falar um pouquinho sobre uma determinada característica que é a coloração da vagem, tá? Da vagem e da própria ervilha, que é de coloração amarela e de coloração verde. Existem outras leis de Mendel, por isso que essa se chama a primeira lei, não é? Mas nessa segunda lei, eles vai trabalhar outras características que mais pra frente a gente conversa, tá bom? Essa primeira lei é chamada também da lei da segregação independente, tá? E o que isso quer dizer? Pra gente entender tudo isso, é mais fácil a gente começar do fim e depois terminar no começo. Pô, confuso, né? Mas assim é verdade, é mais fácil. Então, depois que Mendel estudou todas as ervilhas, fez todos os cruzamentos que ele tinha que fazer pra chegar às conclusões que ele chegou, ele, então, postulou as seguintes informações, né? Ele chegou às seguintes conclusões. Primeiro, que todo indivíduo é único e que as condições, né, que são hereditárias, elas são transmitidas por um par de fatores, tá bom? Então, fatores que hoje nós chamamos de gene, mas naquela época não se conhecia o termo, tá bom? Então, essa questão de Mendel ser considerado o pai da genética é uma questão atual, tá certo? Muito bem, então esses fatores, eles vêm aos pares, como eu já havia dito lá nas primeiras aulas. Por que vem aos pares? Porque um vem do meu pai e um vem da minha mãe, e formam o meu parzinho, tá certo? Lembrando que esses genes são chamados de alelos, né? Porque eles ocupam o mesmo locus gênico e também determinam características semelhantes, tá certo? Muito bem, essa foi a primeira conclusão que Mendel chegou. A segunda conclusão que Mendel chegou, que ao serem transmitidos de pais para filhos, esses fatores vão se separar, né? Então, vai cada um para um lado, né? Eles não vão juntos, eles não migram aos pares, eles são transmitidos separadamente. Então, isso quer dizer, por que isso acontece? Porque eu também falei anteriormente que as nossas células, elas têm o DNA e o DNA formam cromossomos, né? Especificamente no caso da célula humana, existem 46 cromossomos, tá bom? Dentro dessas células, esses cromossomos estão aos pares, então nós temos 23 pares. Porém, tem um tipo de célula dentro do nosso corpo, que é a célula germinativa, a célula reprodutiva, e no caso dos animais são os óvulos e os espermatozoides, mas no caso das ervilhas eram os óvulos e os grãos de pólen, que carregam menos cromossomos, ou seja, exatamente a metade dos cromossomos de uma célula autossômica. O que é uma célula autossômica? É uma célula, por exemplo, da minha pele, do meu olho, do meu nariz, da minha boca, enfim, uma célula que não seja sexual, tá? Então, no caso do homem, como nós temos 46 cromossomos, os espermatozoides, os meninos, e os óvulos das meninas, eles carregam apenas 23 desses cromossomos, tá? Mas por que isso acontece? Porque assim, para formar um bebezinho, né, eu preciso de um óvulo e de um espermatozoide, que vão se unir, né, o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e vai formar o que a gente chama de zigoto, que é a célula ovo. Então, vejam bem, se o óvulo carregar mais do que 23 cromossomos, né, carregasse os 46, e o espermatozoide também carregasse os 46, o que ia acontecer? Esse
embriãozinho, né, esse zigoto que ia se formar, na verdade, ele ia ter 92 cromossomos. Então, ele ia ser um alienígena, um mutante, né? Então, ninguém aqui tá afim de ser Wolverine, nem nada disso. Então, essa célula só tem 23. Por quê? Aí, junta 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, eu vou ter os 46. Tá certo? Então, a gente também já conversou sobre isso, mas é só pra recordar. Então, Mendel chegou a essa conclusão também, tá? Que esses fatores se separam. Por isso que a gente chama de lei da segregação independente. Porque um não depende do outro. Eles se separam aleatoriamente. Tipo, eles vão cada um pro seu canto e acabou. Se divorciam ali, tá tudo certo. Tá bom? Então, essa foi a segunda conclusão a que Mendel chegou. Tá certo? Então, e como que ele chegou a todas essas conclusões? Fazendo experimento, observando, tá? E ele também conseguiu perceber que vinha exatamente metade do pai e metade da mãe, tá certo? Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que Mendel fez esses experimentos. Antes da gente começar a falar sobre esses experimentos, a gente precisa recordar de uma coisa importante, que são dois conceitozinhos também de genética. O conceito de fenótipo e o conceito de genótipo, tá? O fenótipo, tá? Ele nada mais é do que o genótipo que sofre a ação do ambiente. Pra gente trocar em miúdos, para que a gente consiga compreender, fenótipo é aquela característica que eu consigo observar, tá? Então, por exemplo, eu falo pra vocês, o meu olho é castanho, tá bom? Então, esse é o fenótipo do meu olho, ele é castanho, eu tô enxergando ele castanho, tá? Só que o genótipo eu não consigo ver, porque são os genes, né, que condicionam a coloração dos meus olhos e eu não consigo enxergar, tá? E ele é formado por um par, a gente sabe disso, dos alelos, né? Então, no caso dos meus olhos, eu posso afirmar, eu sei que eu posso afirmar, vocês já vão entender por quê, que o meu genótipo é azão azinho, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Que eu posso afirmar isso com certeza no meu caso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os fenótipos, depois os genótipos como que Mendel trabalhou, tá? O que ele fez? Como eu falei pra vocês, ele trabalhou com ervilhas, né? E o que ele fez pra trabalhar com essas ervilhas? Ele pegou lá as plantinhas de ervilha verde e as de ervilhas amarelas, puras, que a vida inteira foram verde, a vida inteira foram amarelas, são aquelas plantinhas que germinaram, estavam ali, nunca se misturaram, enfim. Então, a gente chama de puras, tá? Que tinham as características puras. Então, as duas eram homozigotas, tá? As duas tinham um único tipo de gene, aquele que manifestava, no caso da amarela, a cor amarela, e no caso da planta verde, a cor verde, tá? Então, ele cruzou essas duas plantinhas. Como que ele cruzou, professor? Ele fez o que a gente chama de fecundação. Ele pegou lá o grão de pólen de uma florzinha e colocou no óvulo da outra florzinha, tá certo? E fez lá, então, os trabalhinhos dele, fez inúmeros cruzamentos. Não pensem vocês que ele fez um cruzamento e tá tudo certo. Fez vários, tá bom? E aí, então, o que ele observou? Tem aqui, ó, um esqueminha, tá? Isso aqui era pra ser mais amarelo, povo, mas acontece que eu coloquei um amarelo aqui e não tava aparecendo legal no vídeo, tá bom? Então, aqui, ó, primeira lei de Mendel, fenótipos. O que Mendel fez? Ele pegou a planta amarela pura com a verde pura. Repara que tem um P aqui, ó, tá? É de parental, é porque representa o primeiro cruzamento. Esse primeiro cruzamento originou o quê? Originou plantinhas 100% amarelas. Depois eu explico o que é esse híbrido aqui, tá bom? Então, a geração F1, ela era de plantinhas todas amarelas. E falou assim, mas que coisa. Tudo bem que aqui também veio de abacate, tá, gente? Mas é amarelo, acreditem, tá? Então, ele falou assim, mas que estranho, né? Eu coloquei a planta amarela, pura, com a planta verde e... Estranho, né? Mas enfim. Aí, não contente, o que ele fez? Ele pegou essas plantinhas amarelas, filhotinhas, tá? Da geração F1, que já não eram mais puras. Porque se misturou verde com amarela, né? Tem qualquer coisa aí. E aí, o que acontece? Se você pega, por exemplo, duas tintas e mistura, uma verde e uma amarela, vai ficar uma cor, né? Esquisita. Mas aqui não. Aqui o amarelo predominou, nasceram só plantas amarelas. Então, ele pensou assim, tem alguma coisa aí de esquisito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas plantinhas aqui, ó, F1 com F1, que era híbrida. Híbrido significa heterozigoto, misturado, não puro mais, tá?
e vou cruzar as duas plantinhas. E o que ele fez? O que ele observou? Ele cruzou aqui, ó, amarelo com amarelo da geração F1, estão vendo? E aí, o que ele teve? Ele teve 75% das plantinhas amarelas e 25% das plantinhas verdes. Aí ele pensou o seguinte, que esquisito, menino. Quando eu cruzei amarelo com amarelo, quando eu cruzei amarelo com verde, nasceu só amarelo. Mas quando eu cruzei amarelo com amarelo, que aparentemente, visualmente, não tinha nada de verde, de repente surgiu um verde lá no fundo. Estranho, né? Mas ele falou assim, tem alguma coisa aí que esse cara carrega. Então aí foi a primeira conclusão que ele chegou. Ele falou assim, bom, passa de uma geração para outra, a primeira característica. A segunda característica é que pode ser que ele não se manifeste nesse momento, mas ele está carregando esse fator, em algum momento ele vai se manifestar, né? Então ele falou assim, interessante, tá? Então, aí ele começou a pensar, e foi tirando suas conclusões. Aí aconteceu que tem um outro geneticista chamado Puné, tá? Que colaborou muito com essa questão do Mendel aí, na questão dos fatores e tal, né? Que Mendel já tinha falado que era um par e tal, e eles começaram a representar, e aí eles foram trabalhar com um genótipo, então isso aqui era fenótipo. Mendel conseguia ver as ervilhas, ele falou assim, mas tem assim, apesar de eu não conseguir ver aqui o que está acontecendo, o gene para cor verde está presente aqui de alguma forma. Por que ele está presente? Porque lá no finalzinho, lá no segundo cruzamento, tem cor verde, tá? Então, isso nos ajuda a entender porque se eu tenho olhinhos castanhos, meu marido tem olhinhos castanhos, de repente meu filhinho nasceu de olho azul, não significa que meu filhinho é filho do padeiro, do leiteiro, nada disso. É genética. Genética salva vidas, pessoas e casamentos, vocês não estão entendendo, tá? Então, mas pra gente entender um pouquinho melhor isso daí, o que acontece? Nós vamos mostrar o genótipo pra vocês aqui. Acho que o genótipo vocês conseguem visualizar nesse amarelinho aqui, né? Muito bem, acho que dá pra ver. Então, o que acontece? O genótipo é aquilo que eu não consigo ver. Mas vocês lembram que eu expliquei lá pra vocês quando eu falei de homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, tá? Foi justamente isso que Mendel conseguiu perceber. Ele percebeu, então, que a ervilha amarela, ela era dominante, tá? Em relação à ervilha de cor verde. Por que ele percebeu isso? Porque quando ele colocou uma amarela e uma verde juntas, a amarela dominou, a verde não se manifestou, tá? Só que quando eu tive duas amarelas híbridas, o verde reapareceu. Então, por quê? A híbrida era heterozigota, então eu consegui fazer com que isso aparecesse, tá? Então, olha só, lá, agora falando de genótipo da primeira lei, tá bom? No primeiro caso aqui, ó, eu tenho as ervilhas amarelas puras, então, como elas são puras, os dois genes do par, tá? Eles são amarelinhos, acho que dá pra ver, né? Eles são amarelinhos. E os dois genes do par recessivo também são os dois verdinhos, tá? Só que, qual é o único gene que esse cara podia dar? O amarelo. Peraí, deixa eu tentar focar aqui. É o amarelo. E qual é o único gene que esse cara podia dar? O verde. Então, essa geração F1 aqui, ó, é 100% o quê? Amarelo, verdinho, tá? Depois a gente vai falar das letrinhas, tá legal? Aí, isso aqui então é o primeiro cruzamento, só que falando de genótipos, tá certo? Aí, o que acontece? No segundo cruzamento, que é o F1 vezes F1, que a gente vai ter a geração F2, eu peguei, então, as plantinhas híbridas, tá certo? E combinei entre elas. O que a gente conseguiu observar? Que eu tenho 3 tipos de genótipos, tá vendo? Eu tenho um genótipo onde todo mundo é amarelo, eu tenho um genótipo onde tem um amarelo e um verde, e eu tenho um genótipo onde eu tenho 2 verdes, tá? Então, qual que é a cor desse primeiro caso? As ervilhas são amarelas. Nesse segundo caso, as ervilhas também vão ser amarelas, porque o amarelo é dominante em relação ao verde. Tá aqui, ó. E por último, então, eu tenho a cor verde quando o quê? Porque como eles são recessivos, eu só vou conseguir me manifestar quando está aos pares, tá certo? Então, isso que a primeira lei de Mendel falou. Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula, que vai ser a nossa quarta aula de genética, que nós vamos falar sobre o quadradinho de Puné, tá? O quadro de Puné, que foi um outro geneticista que colaborou, que pegou as ideias de Mendel e tornou-las de uma forma muito didática. Então, vai ficar mais fácil para vocês entenderem ainda, tá bom? Então, era basicamente isso que a gente tinha para falar, sobre essas características.
genética é um tema muito complicado, mas muito gostoso ao mesmo tempo. Então, quando você vai pegando gosto, você vai prestando atenção, uma coisa vai levando a outra e você vai compreendendo, tudo vai ficando uma delícia. E é um tema muito cobrado em vestibular, tá bom? Então, estudem com carinho e assistam às próximas aulas que a gente vai continuar falando desse tema. Beijo grande pra vocês e a gente se vê. Até a próxima, pessoal!